Filipenses, capítulo 2. Encontraram? Filipenses. O primeiro versículo eu vou ler até o 8º. Eu vou ler até o versículo 11. É uma leitura extensa, mas eu vou lá. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixão, completai meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é próprio seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus os exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está nos céus, que dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É um texto maravilhoso para pregarmos quando nós falamos do versículo 6 para frente, né? Mas do versículo 6 para trás, do 1 ao 6, é um texto que nós precisamos passar primeiro para depois chegar no mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E pensando nesse texto, eu estava na madrugada de ontem, eu estava pensando e de repente veio esse texto no meu coração e eu abri a Bíblia e comecei a ver e surgiu ontem uma viagem para representar o pastor através da CIADEG lá em Ribeirão Preto, e eu tive que ir meio nas pressas, e não é uma viagem tão pertinho, né? 300 quilômetros, a gente que vai ficando velho, vai já ficando uma viagem comprida, extensa, né? Demorada demais, e fomos e voltamos hoje, e eu pensando nisso, quando cheguei agora à tarde em casa, eu peguei a Bíblia e fui ver, fui ler, anotei alguma coisa, mas eu teimo em anotar as coisas, mas eu até coloco o papel aqui, mas daqui a pouco não estou mais lendo mais nada, porque vai desenrolando o rolo, o manto de Jeová na cabeça da gente e Deus vai dando direção. Quando Paulo escreve, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e se há alguns entráveis afetos e compaixões, vírgula. Não é porque mudou o versículo que o texto para, vírgula, ele continua o texto. Completai o meu gozo. Quando Paulo escreve o texto, ele está exortando a igreja, aos irmãos de Filipos, através desta carta que ele escreve, ele está exortando os irmãos para viverem o mesmo sentimento de Cristo, porque estava havendo uma dissensão, uma situação de dificuldade entre o relacionamento dos crentes naquela igreja.
E Paulo escreve alertando e exortando ele. Aí ele diz assim, portanto, se há algum conforto, tem uma versão bíblica que diz assim, se há alguma exortação. Esta palavra conforto é uma convocação, é uma aproximação. A palavra conforto aqui, ela está ligada com estar juntos. Se há algum conforto nisso, se você está confortável, se há alguma exortação, ou seja, se há alguma medida que pode ser alterada para que você viva o que tem que se viver, por favor, faça. É o que ele está dizendo. Aí ele diz assim, se há alguma consolação, se há alguma comunhão no Espírito, alguma consolação de amor e alguma comunhão no Espírito, esse Espírito é o Espírito Santo. Se você estiver linkado, junto, fazendo o Espírito Santo fluir de dentro de você, se você estiver vivendo uma vida no Espírito, você vai estar dentro dos parâmetros bíblicos e dentro de tudo aquilo que Paulo escreveu. Não é suficiente nós pegarmos a Bíblia e vir para a igreja. Não é suficiente a gente ter a credencial da de Jerusalém, ou da de Belém, ou da qualquer outra comunidade religiosa, e sair dizendo que é crente. Você precisa praticar uma vida de santidade. Você precisa mostrar para as pessoas, através do seu comportamento, que você é realmente de Cristo. Aí ele diz, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e se há algum entranháveis afetos, esse entranháveis afeto aqui, é aquele sentimento de amor de dentro para fora, não da casca, só de língua, de boca. Esse entranhável afeto aqui é irmão com irmão. Entranháveis afetos aqui é o sentimento profundo de um relacionamento santo, de amizade, que sai de dentro do coração. Não é você olhar dentro de um contexto geral da igreja e dizer assim, não gosto do fulano, porque aquele fulano é um cara chato, ele nunca fez nada para mim, mas não vou com a cara dele. O meu santo não cruza com o dele. Você está fora. Você está fora do contexto. Porque o que a Bíblia ensina é que nós devemos amar o próximo. E sabe como nós devemos amar o próximo? Não é como ele é. É do jeito que ele é, mas como a nós mesmos. O sentimento para a irmã Célia, o meu sentimento para a irmã Célia tem que ser o mesmo sentimento que eu tenho para mim. Eu quero o meu mal? Então eu não quero o seu mal, irmã Célia. Eu quero o seu mal, Reginaldo? Você não sabe? Você quer o meu mal? O mesmo sentimento que você tem para você, você tem que ter comigo. Porque foi esse sentimento que Jesus teve, a ponto de deixar o céu de glória, toda a sua herança, toda a sua divindade lá em cima, na eternidade, deixar tudo aquilo e se fazer como homem, vir a esta terra, se transformar como eu e você, viver as mesmas dificuldades, as mesmas situações, as mesmas críticas, os mesmos problemas humanos, e ser como um de nós aqui. Ele fez isso por amor a mim e a você,
Porque não servia mais sacrifício de sangue de animais, precisava de um sacrifício de sangue de alguém que fosse santo, e este somente Jesus, porque Deus olhando do céu não viu um justo sequer, mas ele viu o seu Filho amado, e em João 3,16 diz que ele deu o único Filho unigênito para morrer por mim e por você. Se há alguma comunhão no Espírito, aqui pega, porque nós podemos medir o nosso termômetro espiritual aqui. Se você quer saber se você tem comunhão no Espírito, olha para a igreja, não precisa ser na sua casa, ou nem no seu trabalho, mas olha para a igreja e veja a sua volta, se você tem o mesmo sentimento por todos. Wilson, você gosta de todo mundo aqui como um só? Não vou nem fazer perguntas para você. Não precisa responder, não. Mas esse é o sentimento que nós temos que ter. Ah, pastor, mas não dá. O senhor é um cara chato. Você que vê assim. Eu me sinto bonzinho, legal. Gosto de você, apesar de você não gostar muito de mim, mas eu gosto de você de boa. Você passa por mim, não cumprimenta, mas eu guardo o sentimento, fico, Jesus, abençoa meu irmãozinho, minha irmãzinha. Eu não vou dizer, o cara passa por mim e não me cumprimenta, o cara é chato demais. O cara é arrogante, soberbo. Não. Eu tenho que entender que ele não gosta de mim, então alguma coisa está desconexa da palavra de Deus, porque a Bíblia diz se há alguma comunhão no Espírito, com letra maiúscula. Olha lá. Se há alguma comunhão do Espírito, se há entranháveis afetos e misericórdia, se isso aqui acontece, aí Paulo diz assim, no versículo 2, vai lá, ele continua o versículo e diz assim, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, agora é a alma nossa, humana, tendo o mesmo sentimento. Aí ele fala desse sentimento de afeto, entranháveis no Espírito, mas tem que estar dentro de você. Versículo 2 mesmo, tá? Fica lá, Rebeca. Esse completai a minha alegria, Paulo está dizendo assim, ó, se algum entranháveis afetos e comunhão, satisfaçam a minha alegria. Ele era o pastor daquele povo. E ele estava dizendo, me deem satisfação, que eu sinta satisfação por vocês, de vocês, que eu fique feliz, porque vocês estão fazendo a coisa certa. Ele não estava lá, ele estava longe, preso, mas ele estava escrevendo porque ele sabia dos problemas que estavam acontecendo na igreja de Filipos. E ele está tentando equilibrar aquela situação toda através desta carta cheia de Deus, cheia da palavra de Deus, que serve para nós como uma bússola que norteia a nossa fé, nos delinea, dá uma linha de pensamento e raciocínio espiritual para nós entendermos o que o Espírito Santo quer de nós realmente. Mas precisamos aceitar essas exortações do Espírito de Deus. Não dá para a gente vir no culto e, culto de ensino hoje, por que tirou aquele outro culto que tinha um povo que pregava e falava que Deus ia dar uma chave, tinha profecia? Aqui tem profecia também, rapaz.
A Bíblia é a maior das profecias, a maior das revelações. Quando a gente abre este livro, nós somos confrontados com a nossa própria realidade. Somos confrontados. Porque quando nós estamos falando de relacionamento aqui, num contexto geral, dá para se entender. Eu sei que não existe uma totalidade, uma unanimidade num relacionamento afetivo. Num relacionamento de amor entre os irmãos. Tem o Mia, que não gosta do fulano. Tem o pastor Teixeira, talvez, mas ele não, que ele é pastor. Tem a Pati, que não gosta do ciclano. Tem a Marisa, que não gosta da Beltrana. Eu sei que é natural onde existe o ser humano, mas nós precisamos fazer com que a nossa atitude seja mudada. Nós precisamos nos converter. Nós precisamos dar meia volta e voltar para o caminho de origem. Aí alguém diz assim: pastor, falando para mim se converter, eu sou crente há 60 anos. Eu sei que é. Mas está cumprindo? Eu sou crente há 20 anos, 25 anos. Grande coisa. Se você não viveu o que está na Bíblia, você pode ser crente 300 anos. Não vai valer de nada. Toda a sua crença, se você não viveu o que está nela, se transforma em pura religiosidade. E não serve para nada. Para Deus não. Porque Deus não olha você bonzinho assim, do jeito que você é no meio dos outros. Ele conhece o seu coração, Ele conhece de dentro para fora. Tanto que antes de você falar o que você está pensando, Ele já sabe o que você vai falar. Paulo está dizendo: me dá alegria, me dá satisfação, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda, versículo 3. Nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considere-se os outros superiores a si mesmo. Esse texto fala muito do nosso contexto geral de vida. Porque quando Paulo diz assim: nada façais por contenda. Essa contenda aqui é aquelas briguinhas bairristas que muitas vezes a gente encontra dentro da igreja. Eu estou falando para crentes. Aquelas briguinhas, aqui não tem, mas tem lugar que tem briga porque o círculo de oração canta 2 hinos. Aqui não tem isso. E o círculo de oração nem canta 2. Tem briga porque, mas o fulano de tal, ele faz isso e aquilo e o outro não pode fazer. Pode, todo mundo pode fazer. Nós só precisamos nos entender um ao outro. E tirar a arrogância e a soberba que está dentro de nós, porque nós estamos querendo, muitas vezes, nos aparecer, nos apresentar bonito. Isso não vale nada. Diante de Deus não sobe esse louvor, esta oração, este sentimento hipócrita de santidade. Não vai para Deus isso. Nada façais por partidarismo. É muito fácil a gente
a gente criar facções dentro da igreja, dentro de qualquer sociedade onde existe departamentos. É muito fácil. A gente separa o departamento mais bonitinho e esse vai ser o meu, como que eu posso chamar aí? Cereja do bolo. Pronto. Esse departamento ninguém mexe, ninguém toca. Esse é o meu bonitinho. E aí o pastor, por falta de sabedoria, ele vai nessa vibe sem tentar, pelo menos, unificar a igreja para ter o mesmo sentimento. Não é porque... eu tenho que falar. Eu não posso poupar as minhas falas aqui, para privar nada. Não é porque o Hebron, Canaã, as Filhas de Jerusalém, Coral Jerusalém, a orquestra, não é porque um deles canta mais bonito que eu tenho que olhar para aquele grupo assim e dizer, esse aqui é o meu preferido. Então esse vai sobressair. Não. Eu tenho que unir todo mundo e fazer a igreja andar em conjunto. Todo mundo, todos os irmãos tendo o mesmo sentimento. O mesmo sentimento. Isso aqui é culto de ensino, irmão. Se você não está gostando, é culto de ensino. Nada façais por partidarismo. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. A gente fica vendo essas brigas aí de presidente, Você viu as maracutaias que fizeram para assumir o poder? É simplesmente obra do diabo. E às vezes nós somos engodados por estas armadilhas de Satanás, achando que nós estamos fazendo certo. E não estamos. Estamos entrando numa arapuca de Satanás. Dentro da igreja, pastor? Dentro da igreja, sim, senhores. Sim, senhores. Nada façais por partidarismo, dividindo nada. Aqui é tudo igual, somos todos correlacionados. Não existe diferença entre um e outro. Como que o senhor pode dizer isso? Espiritualmente somos um só. Somos um corpo. E este corpo tem que ter um funcionamento perfeito. Porque se o pé deste corpo tiver com problema, o corpo então estará atrofiado. Aquele pé atrofiado vai dar debilidade no corpo todo. Se a mão deste corpo estiver com problema, então todo o corpo terá deficiência, porque ele vai ter dificuldade de pegar uma água, dificuldade de pegar a Bíblia, dificuldade de qualquer outra situação. Tem que estar firme, forte, ligado, linkado. Nada façais por contenda ou por vanglória. Sabe que às vezes uma roupa tira o nosso foco? Uma roupa. Os homens são mais tranquilos nessa questão. Mas as irmãs, aquela louca vaidade, né? Como que eu estou? Que não sei o quê. Hoje é culto de ensino, eu posso ir mais ou menos, meia boca. Mas domingo eu tenho que estar. Sábado, então, que é congresso das irmãs, ela já prepara. Mês passado já ligou no cabeleireiro, já preparou tudo e tal. Está certo isso. Mas esse não é o valor final da sua vinda aqui. O valor final da sua vinda é a sua entrega. Não importa como você vai estar. Importa como está dentro de você. Agora, se você vem todo coisado ou toda coisada, né? É óbvio que nós temos vaidades. Por isso que Salomão disse assim, no final, tudo é vaidade. Por que eu vesti essa gravata vermelha? Fala para mim, Anderson, por quê? É a vaidade, porque eu achei ela mais bonita aqui, combina com a listinha da camisa e tal. É vaidade. Por que a Paty veio com essa roupa azul e com a fitinha branca ali? É porque ela gostou daquela hoje, é vaidade do dia. E o pastor Teixeira, por que ele veio sem gravata? É a vaidade dele vir sem gravata.
Tudo é vaidade. Mas existe vaidades na nossa vida que vem de uma obra maligna. Aí é problema sério. Mas estas vaidades da obra maligna começa do não faz mal. Começa do não tem problema. Começa de pouquinho e vai aumentando. Tudo é assim na nossa vida. Vai aumentando. Quando você vê, você já caiu na armadilha de Satanás e nem percebeu que está num buraco, num poço sem fundo. Não por vanglória, mas por humildade. Aí tem gente que quer ser humilde demais e faz de qualquer jeito. Também não serve. Também não dá. Já pensou, eu por ser humilde demais, eu chegar na igreja com uma meia marrom e a outra preta, porque eu não achei a preta na hora, então eu vim daquele jeito? Não, perco 5 minutos, mas tem que achar, senão eu venho sem. Você não vai chegar aqui escandalizar. Já pensou a Paula olhando para o pastor ali com a perna cruzada, uma meia marrom e outra preta? Ela vai olhar, cutucar a Ivete. Ela vai cutucar, lembrei. Ela vai cutucar a Ivete e falar, a meia do pastor. Pronto. Aí a Ivete, a irmã do lado, também vai saber. Quando chegar em casa, tanto o pessoal da Paula, quanto o pessoal da Ivete, quanto o pessoal da irmã vai saber. E isso vai aumentando. Você viu o pastor lá? É relaxado, né? Já pensou se eu andasse com um carro todo caindo aos pedaços? Assim, escapamento amarrado com um fio de arame, a porta amarrada com a corda e eu segurando aqui. Eu já vi isso na rua por aí, gente. A porta amarrada com arame e o cara segurando aqui. A porta, ele puxa aqui de novo e tal. Já vi isso acontecer por aí. Já pensou se eu sou um cara que chego aqui com um carro desse? Vocês vão, misericórdia, esse pastor está amaldiçoado, não é possível. E aí se eu chego com um carro igual aquele do pastor Jorge, aquele pretão grandão, vocês vão falar assim, que cara metido. Não aguenta nem pagar esse carro direito, está aí andando com um carro desse. Você viu que eu nem dei lugar para o diabo, mas já entrou no ser. É assim que funciona a nossa vida. Nós precisamos manter no foco. E onde é o nosso foco? Uma vida diária de santificação. Em tudo. Como pensamos, como conversamos, como olhamos para as coisas, como vemos o mundo à nossa volta. Como a gente observa todas as coisas, nós temos que praticar uma vida de santificação. Não somos santos. E não somos isentos do pecado. Nós todos estamos fadados a pecar. Todos estamos fadados a errar. Mas nós precisamos pensar. Nós precisamos entender o que é que o Espírito Santo de Deus exige de nós. Porque é Ele quem habita em nós e nos convence dos nossos erros, dos nossos pecados. Não é Jesus que fica aqui, negão, se liga, tá ruim o negócio, muda o seu comportamento. Não, é o Espírito Santo que lá dentro do meu coração, na minha alma, onde Ele habita, Ele diz, isso não te convém, não faça, não vá, não tome essa atitude, não olhe para isso, não pegue nisso, isso não te convém. É o Espírito Santo. Cada um considere-se superior, os outros superior a si mesmo. É um sentimento, irmão, que... Eu não sei se aqui existe alguém que pensa que é maior que o outro. É Bíblia, tá? É Bíblia. E quando a gente prega a Bíblia,
Depois do culto alguém pode até falar assim: puxa vida, o pastor está desabafando. Estou nada, estou pregando a palavra. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isso é um problema sério, que leva a nossa vaidade ao topo. E às vezes ela faz a gente entrar em convulsão e até em coma espiritual. Falando da vaidade, eu lembrei do topo da diabetes. Porque a diabetes, se ela tiver acima de 400, 500, 600, vai para o hospital. 600 já entra em coma, né? O cara dorme, apaga, fica lá 5 dias, 6 dias, 15 dias, se não baixar o trem. Quando ele voltava, nossa, perdi a hora. Perdeu, faz 15 dias que você está aí. E às vezes, essa vaidade de achar que nós somos alguma coisa, vai fazendo criar um monstro dentro de nós, um gigantão mesmo, um cara maior do que a gente. E onde a gente anda, acha que é superior a todos. O que a gente faz... Você já viu alguém superior a você? Você fala uma coisa e ele tem uma... Pá, não, aqui que você não viu isso e aquilo e outro tal. Você já viu uma irmã que é superior a você sempre? Até na doença, você fala assim: ah, irmã, eu estou com um problema aqui na vesícula e não sei o quê. Ah, é porque você não sabe como que eu estou. Até na doença ela quer ganhar, quer ser superior. Já viu isso, Mamília? O cara está lá caindo aos pedaços, no hospital, no leito. Aí ela está, eu estou pertinho de sair, mas eu tenho tanta... E você está aqui no hospital, ainda toma remédio e tal, essas coisas. Mas minha filha, eu sofro com esse negócio. Então fica internada. Mas é superior até nisso, nas coisas ruins. Gente que em tudo quer ser maior. E o superior, ele nunca erra. O superior sempre está certo. Se você disser assim: não, mas esse copo aqui está errado neste lugar. Michele, você colocou esse copo no lugar errado. A Michele, que é superior a mim, ela vai dizer assim: não, é que eu coloquei no lugar certo. É que o senhor, do lado, do jeito que o senhor está, o ângulo que o senhor está vendo, parece que não está certo. Aí ela vem com as informações técnicas dela. É que o ângulo que o senhor está vendo dá uma deformidade e tal, que não sei o que, no espaço. Aí já vem com física e tal. O superior é assim. O João dá um BO lá na câmera e eu falo para ele: ô João, deu um problema aí na filmagem, João. O que aconteceu? Não, é porque mexeram aqui no meu negócio e não deu certo hoje por conta disso. Mexeram aí. Isso é sentimento de superioridade. Gente que se acha melhor que o outro. Longe de mim esse sentimento. Eu quero sempre ser o menor de todos. Nunca pedi para estar onde estou, mas Deus achou por bem e eu quero manter desse jeito, do meu jeito. Eu não quero mudar em nada, na minha fala, na minha veste, no meu sentimento, na minha fé, na minha crença, na minha vontade de servir a Jesus. Eu não quero mudar em nada. Eu quero sim melhorar. Eu quero sim chegar mais perto de Jesus. Eu quero sim ser mais crente. Eu quero sim adorá-lo, viver a sua presença, viver para Ele, me gastar para Ele. Isso eu quero. Verso 4. Não tenhais cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos pular esse versículo?
Pensa num vizinho aí, da direita ou da esquerda, que bate na sua porta e toca seu interfone e diz assim: ô fulano, acabou meu gás, você pode me emprestar uma cota sua? Você tem até o gás com a cota cheia lá, está lá, esperando o outro ficar vazio. Você pode me emprestar um gás com a sua cota, uma cota de gás sua, até o meu esposo chegar semana que vem, que ele foi viajar, e quando ele chegar eu te devolvo. Pode ser? Você vai, é que está vazio. Também não tem. Negou, mentiu. E quando acaba o pó de café da vizinha? Quando era criança acontecia isso direto na minha casa. E minha mãe falava assim, meu pai que gostava do café, ele dizia assim: vai lá na casa do Alvino buscar um pouquinho de café. Pelo menos 3 colheres. E o cara de pau aqui tinha que ir buscar 3 colheres. Mas se o meu tio tivesse e não quisesse dar, tudo bem também. Mas não é o sentimento do crente. Qual é o sentimento do crente? Você lembra que Jesus disse? Ele não veio abolir a lei. Ele veio dar mais peso na lei. Ele diz assim: se te pedirem a túnica, dê a capa também. Se te baterem no rosto, dá o outro lado. Se te pedirem para caminhar 1 milha, vai com ele 2. Quantos estão dispostos a viver o Cristo em sua vida? Mas tem que ser desse jeito, amado irmão. Se o dia que te pedirem um bife a cavalo e você só tem o do Zé, escuta isso, Magnólia. Se um dia te pedirem um bife a cavalo e você só tem o do Zé lá, porque o Davi já comeu, o seu menino já comeu, todo mundo já comeu, se só tiver o do Zé, você vai falar: ih, não tem. No coração desse desenho bíblico, o do Zé tem que ir para aquela boca. Esse é o sentimento do crente. Se você tiver 10 para pôr a última gasolina do seu carro ou da sua moto, e se alguém te pedir, e você vê a necessidade mesmo, a não ser para não comprar droga, álcool e coisa e tal, se for um crente que está numa necessidade extrema, no manual de instrução, você tem que dar e ficar sem. Porque na sua cabeça seria assim se você necessitasse. Se eu precisar de alguma coisa, chegar no pastor José Teixeira e ele não conceder, mesmo eu sabendo que ele tem, nem que seja o último dele, e ele não me conceder nem pelo menos um pedaço, eu posso ficar chateado com isso. E o sentimento do cristão que tem um espírito entranhável de conforto, consolação, de amor, esse espírito é doador, sem importar com resultados e consequências. Porque a Bíblia diz que mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Acabei de dizer isso aqui hoje. Mas quem vai dar a capa e a coberta? Vai ficar sem nada. Quem vai andar 1 milha acho que é 1.200 metros, 1.250, né? Mais ou menos. Quem vai andar 1 milha e quando chegar no final do percurso, você vai falar: vamos comigo, vamos, eu vou com você mais uma. Aí o cabo vai falar: eu já estou cansado. Não, mas vamos comigo, vamos, eu vou com você mais uma. Vamos seguir? Eu já abandonei meu papel aqui, ó. Faz tempo. Versículo 5.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A sua atitude deve ser a mesma de Jesus. Ele não se importou com ele, mas ele se importou com as pessoas, com o mundo, com você, comigo, conosco, os nossos antepassados, aqueles que virão futuramente, aqueles que serão depois desses que virão depois, esses depois e os depois. Ele se preocupou com estes. Mas você tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A sua atitude deve ser igual. A sua atitude deve ser igual. Se a nossa visão de mundo, ela tem consequências. Se nós formos egoístas, os nossos atos serão destrutivos. Você quer escrever isso aí? Se nós formos egoístas, os nossos atos serão destrutivos. Não durará, não permanecerá, porque o ego está voltado para hipocrisia, soberba, arrogância, humanidade natural ao extremo. Nós viveremos desunião. É a primeira coisa que vai acontecer. Se nós formos egoístas, os nossos atos serão destrutíveis. E a primeira coisa que acontece é a falta de unidade. Por causa do nosso egoísmo, nós teremos falta de união. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando o povo disse, vamos construir uma torre que vai tocar ao topo, e quando chover de novo e encher a terra, nós não morreremos, não pereceremos, vamos construir. A primeira coisa que Deus fez não foi cortar a torre, jogar ela pelo chão, não foi. E ele tinha poder. Ele tinha poder de piscar, ou dar um estalo no dedo, ou mandar um raio, ou mandar um anjo, meter a espada naquilo, descer tudo para o chão, jogar pedra por pedra. Ele tinha poder para fazer, mas sabe o que ele fez? Para provar que eles estavam egoístas no seu sentimento, Deus colocou confusão entre eles. Um pedia tijolo, o outro dizia, o quê? Tijolo. Aí ele vinha e trazia uma porta. Tijolo. O outro vinha e trazia ferro. Não tinha ferro, trazia palha, feno. E era confusão. E quando começa a confusão, a coisa complica. Porque falta entendimento, é aparente a falta de relacionamento com Deus, e o meio que você vive não vai bem. Voltando lá atrás, está dividido. Divide-se. Esfacela. Há uma ruptura. Mas nós precisamos entender que temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não atente cada um para si mesmo. E Deus, sendo em forma de Deus, não tendo usurpação ser igual a Deus. O verso mostra que Ele veio para servir. Ele veio para servir. Ele veio para se doar. Ele veio para fazer com que a vontade do Pai fosse alcançada através da existência dele entre nós. Os planos de Deus precisariam e precisavam ser consumados no meio dos homens, e através de Jesus Cristo, por ele se doar, se entregar por nós, ele serviu. Quantos estão dispostos a servir? Eu não sei. Mas quantos estão dispostos a ser servido? Tem alguns. E achando
e achado na forma de Deus, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Aqui ele sacrifica. Aí a gente fica assim, mas até quando eu tenho que amar? Até quando eu tenho que me doar? Até quando eu tenho que ficar servindo? Até quando? Até as últimas consequências. Porque o sentimento de Cristo Jesus não foi abandonar. Os homens disseram que ele era o próprio demônio, Belzebu. Os homens disseram, solta Barrabás e prenda esse homem aí. Ele era justo. Os homens disseram, nós não queremos ele no nosso meio, mate esse Cristo, acabe com ele. Mas ele foi até o fim. Lá na cruz, Satanás deu uma tentadinha ainda e disse assim, se você é o Cristo, desce daí, salva-te e a nós também. E ainda queria abusar da bondade dele. Ele disse, vocês não sabem na sua mente, porque ali ele estava em silêncio. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele, como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca. O ladrão que estava do lado, que alguém chama de Dimas, disse assim, nós temos culpa daquilo que nós fizemos. Isso aqui é consequência dos nossos atos. Estamos aqui porque merecemos estar, mas este homem nenhum mal fez. Aí ele já emendou e disse, Jesus, lembra de mim quando entrares no seu reino. Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo. Sabe o que eu vejo nisso? Eu vejo a humildade de Jesus e a nossa arrogância, petulância de achar que nós somos alguma coisa ou alguém. Se Jesus não estiver em nós, nós vamos só ser o burrinho. Lembra da história do burrinho que foi para Jerusalém, que ele montou, estenderam folhas de palmas e tal, e pelo caminho de palmeiras e não sei o que, e bateram palmas e fizeram festa, e o burrinho chega em casa e diz, pai, mãe, hoje eu entrei em Jerusalém, bateram palma para mim, fizeram isso, fizeram aquilo, jogaram flores em cima de mim, foi a maior alegria, mãe, foi a coisa mais bonita do mundo. Aí ele disse, amanhã eu vou lá de novo. Foi no outro dia, levou paulada, pedrada, sai daqui seu burro feio, sai daqui seu burro velho, sai daqui, E ele chegou chorando em casa, mãe, me jogaram pedra, me jogaram pau, me chamaram de burro velho, me chamaram de burro feio. E ontem eles fizeram tudo aquilo e hoje fizeram isso comigo, mãe. Aí a mãe, que é mais sensata, olha para o filho burrinho e diz assim, filho, ontem você estava com Jesus, mas hoje você estava sozinho. E assim somos nós, sem Jesus somos apenas um burrinho, sem a sua presença. Somos apenas seres humanos, religiosos, cheios de defeitos. Jesus faz a diferença em nós. Amém? Não dá para continuar, mas que esta palavra possa encontrar guarida no seu coração e você possa ter entendido o começo dela. Amém? Que Deus te abençoe e você possa crescer servindo a Jesus, entendendo que Ele é o dono de tudo e Ele tem bênçãos se nós vivemos na sua luz, na direção da sua palavra. Que Deus possa te abençoar e os nossos cultos de ensino continuarão e nós vamos aprendendo a ser mais crente. Quando você não puder dar glória a Deus, de novo, diga, ai, pastor. Hoje foi bem levinho, mas conforme nós vamos ficando mais fortes, tem que ser mais dolorido, porque nós precisamos aprender de verdade. Amém, irmãos?
Feche os seus olhos. Pai bendito, quero te louvar, quero te bendizer, quero te engrandecer pela vida dos teus filhos que aqui estão. Tu és um Deus amoroso, complacente, piedoso. Tu és um Deus justo, que olha para as nossas vidas quando pensamos em falar, quando pensamos em tomar qualquer atitude ou agir. O Senhor conhece. Eu peço, Deus, que o Senhor nos ensina cada dia a chegar mais perto de Ti, a chegar mais perto da Tua presença, a encontrar o homem perdido que está dentro de nós, papai. Ajuda-nos a encontrar a nós mesmos, entender que nós somos pecadores e precisamos de Ti. A nossa soberba, a nossa arrogância, a nossa vida humana, a nossa religiosidade. Deus, isso tudo é nada se o Senhor não estiver em nós. Que a Tua presença, a Tua unção, o Teu poder e o Teu Santo Espírito seja sobre nossas vidas. Nós pedimos a Tua bênção, eu peço a Tua bênção sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, que eles possam, Pai bendito, viver nos ditames da Tua palavra, que eles possam se alimentar desta palavra e viver, Senhor, na Tua presença, na direção do Teu Espírito, praticando uma vida de santificação. No nome de Jesus oramos, amém e amém.